Aos queridos irmãos e queridas irmãs, independente das distâncias em que estejam, a nossa profunda gratidão por estarem aqui junto de nós, aqueles que nos acompanham, nos ouvem, nos observam, acompanham esse trabalho aqui desta casa abençoada, não só por nós aqui, como também pelo Leandro. Então, que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um, sempre amparando e protegendo. Estamos trazendo para a nossa reflexão tudo que nós comentamos aqui, muito daquilo que nós comentamos, não pode deixar de ser coisas importantes, porque nós temos que dar importância a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que está concernente à nossa evolução espiritual. Porque tudo isso emana de Deus, nosso Pai Criador, e através do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que nós comentamos aqui, buscamos ser de grande utilidade sempre. E hoje, para a nossa reflexão, nós estamos trazendo aqui um tema muito importante. Aliás, nem sabemos se é um tema, porque isso é uma grande realidade. Oração dominical. Nós buscaremos comentar aqui alguma coisa sobre essa questão da oração dominical ou a oração do Pai Nosso, que é a mesma coisa, né? Então, mas para que nós possamos falar sobre a oração dominical, nós precisaríamos aqui de muito tempo para falar, porque ela envolve muitas coisas. A oração do Pai Nosso, lá que faz parte do Sermão da Montanha, do capítulo 6, 9 a 13, segundo Mateus, ela encerra toda a nossa realidade aqui na Terra, do planeta Terra. Tudo aquilo que possa acontecer em nossas vidas, que já aconteceu, que está para acontecer, já estava devidamente relacionada nesta parte que é tida como a oração do Pai Nosso, a oração dominical. As nossas realidades de vida estão aí nessa integridade. Então, nós, para podermos desenvolver esse assunto, nós precisaríamos de muito tempo. Houve um tempo que, junto à nossa Associação Educacional Espírita Lins Vasconcelos, junto do projeto Guarda Mirim, e que nós trabalhamos com encaminhamento de jovens e adolescentes de 14 a 17 anos para o primeiro emprego, e nesse período, já 45 anos de funcionamento, e geralmente, além das aulas com os mais variados professores, variadas matérias, nós tínhamos a prerrogativa de falar pelo menos meia hora sobre a oração do Pai Nosso, uma coisa instituída por nós. Então, nossos alunos funcionavam assim, funcionam. Aqueles que estudam na parte da manhã, eles frequentam a parte da tarde. Os que estudam na parte da tarde, eles frequentam a parte da manhã. Então, tanto para a turma da parte da manhã, como a turma da parte da tarde, eu tinha esse compromisso de falar sobre a oração do Pai Nosso. Mas aí, de que forma? Porque nós vemos que essa oração, ela está, de acordo com ela está sendo comentada aqui, ela consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E os Espíritos colocaram assim, os Espíritos recomendaram que, encabeçando aquela coletânea de preces, modelo de prece, estivesse encabeçando a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque ela não é somente uma prece, mas também ela funciona como um símbolo muito importante sobre nossa humanidade. Mas Allan Kardec, então, quando ele coloca lá, porque os Espíritos pediram que fosse colocado, e ele começa a trabalhar a oração dominical, como está consta no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, de 9 a 13. Então consta, e Allan Kardec, de forma estratégica, ele a dividiu em 6 subtemas. Pai Nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Vejamos,
Allan Kardec ele dividiu em 6 subtemas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu comentava com esses meninos, porque eles passavam vários meses com a gente, então cada vez eu abordava um tema. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Então eu sempre procurei desenvolver esse assunto, mas no mínimo eu carecia de 30 minutos pelo menos para comentar cada tema desse. Então vejamos, se há uma carência de mais ou menos 30 minutos para cada subtema desse, e como são 6, então eu careceria de 3 horas e pouco para comentar sobre a oração do Pai Nosso. Então, o que nós estamos, não é em pouco tempo que nós temos condições, mas nós vamos procurar ser sintéticos, trazer aqui uma síntese do que significa essa oração tão importante para nós. Porque Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo que ela é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, porque ela resume todos os deveres de nós, os homens, para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Ela traz todo esse resumo, está lá na oração do Pai Nosso. Mas quanta gente orando de uma forma muito apressada a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, tanto faz, assim praticamente, quase que numa disparada, em poucos minutos. Mas quando nós procedemos assim, nós esquecemos e deixamos de rever e de ver os pontos tão profundos em que ela encerra. Porque ela também é uma profissão de fé, é o ato de professar, é uma profissão de fé, é um ato de adoração e de submissão também, porque nós estamos submetidos às leis. E todas as leis de Deus, inclusive as que constam no decálogo, de uma forma ou outra, elas estão inseridas na oração dominical, como a gente vai procurar ver. Por quê? Uma coisa que eu demorei muito tempo a entender, por que oração dominical? Por que oração dominical? Mas aí, analisando profundamente, pesquisando, nós viemos a perceber que dominical, o significado é de origem latina. Dominical vem de dominus ou domini, de acordo com a questão latina, dominus ou dominis, que significa Senhor. Tudo isso, dominical, dominis, para significar Senhor. E o Senhor é Deus. E para nós aqui na Terra é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê o tamanho da profundidade. E até porque, de todas as preces, ela é colocada em primeiro lugar, foi pedido para colocar em primeiro lugar lá, junto a essa coletânea de preces, no capítulo 28, porque ela procede de Jesus. A procedência dela é de Jesus Cristo. Então vejamos a profundidade. E a gente vai procurar aqui ser um tanto sintético. A gente precisaria de muito tempo, mas a gente vai procurar resumir. Então, porque nessa questão, o que está acontecendo em relação à oração dominical? Jesus, o Cristo de Deus, está apresentando Deus. Ele está apresentando o Pai Celestial. Ele está apresentando o nosso Pai Criador, Pai Nosso. E vejamos, é interessante a conjugação do verbo. Veja a conjugação do pronome. Ele poderia dizer o Pai de vocês, mas ele está incluído, Pai Nosso que estás no céu, e santificado seja o teu nome. Ora, quando ele procura externar essa questão em profundidade, Pai Nosso que estás nos céus, o que ele está tentando dizer, buscando dizer para nós? Aquilo que demoramos muito tempo para a gente entender, porque o céu significa o universo. Pai Nosso que está nos céus, em todo o universo, em toda a obra da sua criação. Então, ele está apresentando esse Pai Criador, que não é uma pessoa, mas que é a expressão do amor. Como nós já colocamos aqui muitas vezes, que defendida na primeira epístola de João, lá no 4:8, porque Deus é amor, essa energia criadora. Ele não cansa de repetir que Deus é amor. Pai nosso que estás nos céus.
quer dizer, em todo o universo, onde existir universo, Ele está presente, porque Ele é autor dessa obra toda, dessa criação. Então, Pai Nosso que estás no céu, porque Ele está dizendo que Ele está presente em todo lugar. Em cada nebulosa, em cada galáxia, em cada sistema, em cada lugar. E tudo aquilo que a gente possa imaginar, e o que é esse universo para nós. Onde a nossa mente puder nos levar, através da nossa forma de pensar, numa extensão desse universo, quando a gente pensa que ele tem um fim, mas quando nós chegamos em um determinado lugar, continua. O universo continua, ele não tem barreiras, ele é eterno. Hoje já não se fala mais de universo, fala em múltiplos universos. Então, é uma exaltação a Deus, Pai Nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Essa é a primeira parte em que Allan Kardec coloca. Santificado seja o teu nome. Vejamos também como é muito interessante, porque quando ele diz santificado seja o teu nome, ele está expressando o Deus, nosso Pai, nosso Criador, como uma expressão de santidade, de perfeição, porque Deus é para nós a perfeição absoluta. Nós um dia nos tornaremos seres perfeitos, mas seres relativamente perfeitos, porque a perfeição absoluta só pertence a Ele, Deus. Ele é a perfeição absoluta. Por mais, mesmo aqueles espíritos da mais alta escola, e aqueles que já atingiram a escala crística, eles já são espíritos muito perfeitos, mas relativamente perfeitos em relação a Deus, nosso Pai Criador. Santificado seja o teu nome, porque a palavra santificado, santo, é sinônimo de perfeição absoluta. Então vejamos, é apenas um ponto ligeiramente que a gente está colocando aqui, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus, em todo o universo, e santificado seja o teu nome, a perfeição absoluta. Até nós fizemos uma questão seguinte, em matéria de perfeição, tudo aquilo que é perfeito, se nós pegarmos um quadro totalmente branco, essencialmente alvo, branco, ele é essencialmente perfeito enquanto ele for essencialmente branco. Se nós tomarmos de uma caneta, de um lápis, e colocarmos um ponto nesse enorme quadro, simplesmente ele vai perder a perfeição absoluta. Ele vai estar relativamente perfeito, porque aquele pontinho é suficiente para comprometer a perfeição absoluta que aquele quadro ele mantinha. Deus é a perfeição absoluta, absoluta. E essa santidade absoluta. Aí, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas aí Jesus também está falando, estabelecendo um reino totalmente diferente. Porque aqui na Terra, nós, os seres imperfeitos, mas não só aqui na Terra, como em outros lugares onde a perfeição está presente, nós ainda temos uma grande dificuldade de reino. O que é reino para nós? Nós ainda, para nós aqui, um reino é alguma coisa que esteja no comando. Nós tivemos nós podemos citar como reinos monarquias, onde temos reis, temos príncipes, né? Nós temos outros tipos de reinados, né? Como vários, temos até dificuldade de citar aqui, porque são muitos tipos de reino. Mas o real e verdadeiro reino é o reino de Deus. É o reino de Deus. Tanto que Jesus, na frente de Pilatos, ele teve a grandiosidade de dizer: o meu reino ainda não é aqui. Porque ele está falando num reino diferente, num reino totalmente diferente. Não é um reino presidencial, não é um outro qualquer tipo de reino, onde ali estão os ministros, as pessoas, não é nada disso. Isso são coisas para mundos ainda imperfeitos, como o nosso mundo é, e como muitos e muitos mundos ainda são imperfeitos. Mas quando ele diz assim, venha a nós o teu reino, é o real e verdadeiro reino de Deus. E nós sabemos que a vinda de Jesus aqui, qual foi a finalidade fundamental? Da verdadeira realidade e implantação do reino de Deus na Terra. Porque não existia reino de Deus, não existia reinos aqui para que trabalhasse com justiça, com igualdade,
para que amasse a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Reino onde a solidariedade não existe, praticamente, de uma forma geral. A fraternidade, a solidariedade. Então, isso não é reino. É por isso que Jesus disse a Pilatos: sim, sou o rei, tu o dizes, eu sou o rei, mas o meu reinado ainda não é deste mundo ainda. Então, são questões em que ele, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele está dizendo: venha a nós o teu reino, porque isso vai acontecer. Inexoravelmente, independente dos poderes constituídos, que acham que são poderes, mas que na realidade são poderes podres, eles não vão ter condições de deter a implantação do reino de Deus aqui na terra em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso coordenador, Ele é o supremo governador da terra, Ele é o supremo mentor de todos nós. Então, venha a nós o teu reino. Ele está trabalhando essa questão, que tem uma profundidade muito grande, que nós estamos apenas aqui sintetizando, de uma forma sintética. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Olhemos a grandiosidade, o que está em curso na oração dominical, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é exatamente isso que acontece? E que nos passa desapercebido? A maioria de nós ainda teve dificuldade de retirar isso de entre linhas. Paulo já não dizia que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o próprio Espírito da letra vivifica a verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Por que na terra? Porque a vontade de Deus se expressa em todo o universo, em cada lugar. Tanto na terra como em todo o universo ela se expressa. De que forma? Trazendo essa harmonia, trazendo esse equilíbrio em tudo aquilo que Ele criou. Se nós pegarmos aqui, só um exemplo pequeno, nós pegarmos aqui o nosso pequeno condomínio, que é o sistema solar para nós, muito pequeno, embora para nós pareça tão grande, nós vejamos que Deus criou e deu movimento a tudo, numa sincronia tão fantástica que as coisas não mudam, não tem alteração. Não tem alteração. A nossa Terra, por exemplo, ela faz um movimento em torno do Sol, uma elipse, e segundo a própria ciência, e a ciência espiritual, a ciência dos homens mesmo, que ela caminha chamada uma linha inércia. É uma linha de inércia. Ela não pode se afastar dessa linha nesse percurso que ela faz, que é muito grande. Se ela se afastar para a esquerda, nós poderíamos entrar numa era glacial e toda a humanidade pereceria. Mas se ela se movimentar na direção da direita, na direção do Sol, nós seríamos todos crestados vivos, consumidos por um fogo vivo. Então, quem fez isso? Desta forma? E se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, imagine, ela faz isso esse tempo todo, nunca alterou, e nunca atrasou e nunca adiantou. E todos os movimentos, tudo aquilo que acontece, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tanto na terra como em todo o universo, aquilo que Deus criou tem uma sincronia fantástica, sem alteração. Os nossos próprios corpos, que são máquinas maravilhosas, vejamos, nós ainda estamos muito longe de entender como funciona isso, porque é feita a vontade de Deus da forma como tem que acontecer. E se algumas coisas às vezes não acontecem bem para determinados corpos, é porque esses corpos trazem registros do passado. É diferente, mas numa forma normal, natural, é uma obra-prima. O corpo humano é uma obra-prima. Então seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ele está dizendo da funcionalidade dentro dos reinos mineral, do reino vegetal, do reino animal. A gente vê esse encadeamento como acontece de uma forma tranquila, segura, sem alterações. No reino mineral, como ele funciona. No reino animal, nós estamos dizendo aqui, buscando trabalhar mais a questão dos irracionais, né? Porque são espíritos também que estão numa franca evolução.
numa variedade muito grande, distribuída em torno de animais, que são ânimos, que estão se movimentando. Desde a pequena bactéria, desde o vírus, seja lá o que for, até chegar num animal maior, mas é um processo que está acontecendo. E eles agem de que forma? Porque nós passamos também pelo instinto. Eles agem pela forma instinto, pelo instinto. O instinto é uma coisa da providência divina. É a presença de Deus, através das suas leis, regendo tudo isso. Então vejamos na questão da maternidade. Uma fêmea, quando ela tem a sua cria, a forma como ela assume essa questão da maternidade, de defender a sua cria. Vai alguém mexer com seja uma cadela, seja uma leoa, seja o que for, uma gata, seja o que for. Quando eles criam a defesa, o instinto maternal, falando tão alto que ela não permite que a sua cria, a sua descendência seja tocada, a não ser que seja com carinho e de alguma forma. Então o instinto rege essa parte da vida, dessa vida espiritual, que são espíritos em franca evolução. Mas quem está por trás disso tudo? Uma mãe, natureza. Há uma passagem que diz que não cai uma só folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus sempre na terra como... Imaginemos. E por que essa folha ela só cai de acordo com a vontade de Deus? Porque está estabelecido nas leis do reino vegetal. Porque a folha também é alguma coisa que nasce. Ela tem um período também embrião. Ela tem um período infantil, um período adolescente, a folha. Quando ela se torna adulta e quando vence o seu ciclo, porque tudo está dentro de ciclos. E quando o seu ciclo vence, ela então começa a amarecer, começa a se tornar amarela, então venceu o ciclo dela, ela se desprende e cai. Não é a vontade de Deus? Então Jesus, mas isso é muito profundo, é muito grande, há tantas coisas para se comentar, né? Há tantas coisas para se comentar, sendo feita a vontade de Deus. Nós vejamos ainda no reino animal, pegando as aves, né? Nós vejamos sempre assim, o primeiro João de Barro, o João de Barro primitivo lá atrás, essas aves, elas, pelo instinto e pela sua capacidade de desenvolvimento, elas fazem sempre a sua casa, buscando barro lá nas biquinhas, nos lugares, eles vão fabricando a casa. Mas o interessante é que são sempre todas iguais. Tem cômodos dentro, e o interessante é que a porta está sempre virada ao lado contrário das tempestades. Quem ensinou isso para elas? Quem ensinou isso para essas aves? Que quando elas estão construindo, já tinha um instinto, como uma inteligência adormecida, e avisada pela natureza que as tempestades naquele tempo iriam vir daquela direção. Então eles fazem sempre virado ao contrário. Quem ensinou isso para elas? O João de Barro primitivo fazia isso, o outro fazia, os Joãos de Barros atuais estão fazendo a mesma coisa. Não é interessante? Seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu, como em todo o universo. Então, dando continuidade sempre, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa o pão? Quando Jesus apresenta, e ele próprio teve a capacidade de fazer a multiplicação por 2 vezes para matar a fome de grandes multidões, com a sua enorme capacidade espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual o significado do pão para nós? O pão nada mais é, nada menos que alimento. E o alimento é o combustível. Essa máquina maravilhosa, ela funciona com cerca de 70 a 100 trilhões de células. Essas células são micro-organismos, que estão funcionando, que têm temperatura, elas consomem energia, elas sofrem desgastes. Então, nós necessitamos da alimentação
alimentação material. São micro-usinas funcionando. Tanto que nós temos temperatura. Alguém já parou para pensar, embora sabendo, é fácil desapercebido, nós temos naturalmente 36 graus de temperatura. Nós sabemos que a nossa água, quando ela ferve, entra em ebulição, está nos 100 graus. Mas nós temos 36 e quando ela chega a 40 é porque alguma coisa está acontecendo. Por quê? Mas o importante dessas micro-usinas é esse funcionamento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do pão físico para alimentar essa máquina maravilhosa, das mais diferentes formas. Mas, se o pão físico ele é importante para alimentar esse corpo, essa máquina maravilhosa, imaginemos, mas nós necessitamos de um outro pão superior, porque essa alimenta a questão físico-biológica, por necessidade. Mas a necessidade maior e imperosa, que impera em nós, é a necessidade espiritual. Aí nós temos necessidade do pão espiritual. E Jesus sempre dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimentar jamais terá fome. Então, mas não, ele não está se referindo ao pão físico, mas ao pão espiritual. Em torno do conhecimento, conhecendo a verdade para que ela nos liberte. Nos libertando dessas prisões que ainda nos mantemos presos ainda. Eu sou o pão da vida. Então, essa parte é essencial para nós, esse alimento espiritual. Sem ele, nós não sofreremos a ascensão cada vez maior para chegarmos na condição de espíritos puros, perfeitos lá na frente. Desde a nossa caminhada inicial, quando Deus nos criou, nós estamos sempre sendo supridos nessa questão do pão espiritual. Quando não pela presença dele aqui física, mas através dele, da presença dele junto de nós, espiritualmente, através das suas falanges de espíritos trabalhadores, nos dando toda a assistência que a gente carece. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é muito profundo, mas é muito importante. Não nos deixes cair em tentação. Vejamos uma parte muito importante aqui também, a gente trazendo aqui de uma forma bem simplificada. Não nos deixe cair em tentação. Bom, antigamente, e nós fomos, uma grande parte ainda, pela falha, com todo o respeito de muitas religiões, das mais primitivas, nós sempre tivemos uma noção que nós tínhamos alguém no nosso encalço. Não nos deixe cair em tentação, e essa tentação atribuída ao demônio. Geralmente, não nos deixe cair em tentação, mas atribuída ao demônio. Bom, nós, em Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, é o Consolador prometido, ele vem nos afirmar, através dos estudos profundos, que essa questão não existe. Demônios não existem, Satanás não existe, diabo não existe. Nada disso existe, porque são coisas setoriais. Em cada lugar eles atribuem um nome. São coisas regionais. Então, o demônio, simplesmente, quando a gente estuda em profundidade, e porque no nosso caso aqui no Brasil, que falamos o português não é uma língua nativa, ele depende do velho mundo, da Grécia, do latim, e demônio significa outras coisas naquilo que nós pensamos. Demônio é daimon, e daimon é gênio. Pode ter gênio bom e gênio ruim, mas são espíritos, são gênios, daimon. Então aquela ideia, não nos deixe cair em tentação, e porque para nos livrar dessa tentação do demônio. Então, é muito usado em muitos tempos, mas hoje, graças a Deus, graças a Jesus, as luzes vão acontecendo e vão chegando cada vez mais em nossos cérebros físicos, espirituais, perispirituais, e a gente vai tendo um outro conhecimento. Então não é a ação do demônio, porque não nos deixar cair em tentação significa, porque isso procede do verbo tentar. Do verbo tentar. Eu posso ficar tentado a fazer uma coisa, mas uma coisa minha. E essa tentação ela pode vir muito bem de dependências. Por exemplo, coisas que eu não posso usar, que comprometem a minha saúde, parece que é justamente aquilo que eu não posso usar, é aquilo que eu fico mais tentado a fazer.
Você não pode comer mais doces, por exemplo, porque você tem uma tendência na área da glicemia, você tem uma certa tendência, diabetes, você tem uma forte propensão para aumentar isso. Então você não deve usar doce. Mas parece que quando isso acontece, aí parece que aí fica mais fome, mais forte. Aí, o que se chama isso? Dependência. Eu não quero, não quero, quando vejo a gente está fazendo. Então, não é a tentação do demônio. Somos nós que estamos vinculados ainda a algumas dependências geradas por quem? Não foi pelo demônio, geradas por nós, pelo mau uso, numa forma de educação alimentar no passado. Então, são coisas interessantes que a gente aborda. Não nos deixe cair em tentação. Isso vai bem mais longe, mas a gente vai trabalhando essa questão. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Sim, é o momento em que Jesus, ele deixa essa prerrogativa fundamental, que nós, estando vinculados a esse Deus, a esse Pai Criador, que fazemos parte dele, porque nós somos descendentes dele, nós somos uma fagulha dele, trazemos a genética dele. Então, se a gente estiver cada vez mais integrado com ele, com o Filho dele, Jesus o Cristo, se nós estivermos integrados também com a mãe desse Jesus amigo, que é a nossa mãe Maria Santíssima, ela simboliza a mãe das mães aqui na terra, que trabalha com legiões e mais legiões, para que nós possamos então, diante desse clima divino, desse clima espiritual, altamente positivo, altamente misericordioso, nós possamos então a nos livrarmos do mal. Meus queridos irmãos, essas questões, elas têm uma profundidade muito grande. Dá para a gente procurar muitas raízes, muitas coisas, mas o nosso tempo aqui, por uma questão de educação também, gira em torno de 30 minutos. Mas nós vamos ficando por aqui nesse momento, mas entendendo que realmente, quando a gente faz parte desse conceito, quando a gente faz parte dessa estrutura anunciada por Jesus, e quando nós estamos dentro desse propósito, dessa oração, que engloba tudo, então, se nós temos Deus por nós, Jesus por nós, Mãe Santíssima por nós, não há o que nós temermos, porque diante de um mundo tão conflitoso como esse, tão conflitado, um mundo tão agitado, mas se nós tivermos tudo isso a nosso favor, nós não teremos medo e nós caminharemos sempre com muita segurança. Que a paz do Cristo nos envolva a todos nós e a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando nesse momento. A paz do Cristo sempre em nossas vidas. Agradeçamos por esses momentos. E a questão de agradecer é muito mais uma necessidade que temos perante o mundo maior que emana de Deus e de Jesus. Senhor Jesus, nosso grande amigo, nosso irmão maior, nós queremos te agradecer por ter vindo ter conosco em torno de 2 milênios atrás, para nos trazer esse grande legado que está contido no Evangelho de luz. Está contido no Novo Testamento, que atesta a sua presença aqui, trazendo todo esse conteúdo. O Evangelho Boa Notícia, o Evangelho Boa Nova, onde todas as nossas carências serão supridas aí, diante desse contexto. Senhor Jesus, diante da nossa ainda indigência, ignorância, fragilidade, impotência, Senhor, socorre-nos sempre, a todos nós, agora e sempre, e a toda a humanidade que se encontra em momentos de grande dificuldade. Socorrendo a todos, muito obrigado.